Hola amiga, bienvenidos a nuestra lección de hoy. E hoje vamos a ver uma coisa bem interessante. Bom, provavelmente você já tem notado que um dos casos, um dos erros mais comuns na hora de falar o espanhol é na hora de usar o meio de transporte. Mas como assim? Quando fala de meio de transporte, não é saber o vocabulário de como se diz carro, bote, barco, navio, avião. Não, provavelmente você já sabe. Mas é o jeito de você usar a preposição correta, tá bom? E é o que vamos tratar hoje. Em português, a preposição correta na hora de usar um meio de transporte é usar a preposição de. Eu vou de carro, eu fui de avião. A preposição de é sempre presente em português. E um dos erros é tentar simular a mesma preposição no espanhol. E aí está errado. No espanhol, nós não usamos a preposição de como meio de transporte. Não usamos a preposição en. Então você sempre vai falar eu vou em auto, eu vou em coche, em carro, em avião, em bote, em barco. Sempre, porque a preposição correta é o en, não de. Tenho muito escutado pessoas falando sempre com de. Pessoas que têm até uma fluência boa em espanhol, mas que pecam no momento de usar o de como meio de transporte. Não é de, é sempre en. É uma gramática simples, porém um pouco confusa, porque muitas vezes confundimos com o português. E como são palavrinhas curtas, pequenas, achamos que não tem diferença. E na verdade tem muita diferença. É muito raro no meu ouvido escutar uma pessoa falando de carro, de coche, de avião, de moto. Soa muito mal, sabe? Uma coisa que não é nativo. Então, para falar bem nativamente, nós temos que começar a falar com em avião, em carro, tá bom? No PDF desta aula, vou deixar uns exercícios para você praticar em casa e não cometer mais o erro de usar de e em vez do en. En sempre vai no espanhol como meio de transporte. Há algumas exceções, por exemplo, cavalo e pé. Cavalo e a pé, que é a mesma coisa do português, então não vai ter nada de especial. Com cavalo e pé, você vai usar sempre a cavalo e a pé. Eu vou a cavalo a la finca, eu vou a pé a trabalhar. Mas com o resto de coisas, você vai usar sempre en. Eu vou em patines, eu vou em patineta, eu vou em bicicleta, eu vou em skate, eu vou em qualquer coisa que você possa se imaginar como meio de transporte é válido, tá bom? Então, falando muito sobre o meio de transporte, uma das dúvidas mais comuns é a diferença entre carro, coche e auto. Muitas pessoas, muitos alunos me perguntam isso, se é errado falar carro, se é errado falar coche ou auto. Bom, na verdade os três são corretos. Vê mais o tema do uso das culturas. Bem, muitas culturas, como por exemplo a cultura da Espanha, eles usam bastante o coche. Na verdade, coche para tudo. O carro é o coche. Coche. Na América Latina, isso vai mudando aos poucos. Alguns países usam auto, como em Chile. Em Chile, o mais popular é auto. E alguns outros usam carro, como em Colômbia. Na Colômbia, as pessoas falam sempre carro. Que carro bonito. E em conjunto, os três funcionam muito bem, porque nós, hispanos, entendemos os três da mesma maneira. Sempre escutamos alguém falando coche, sempre escutamos alguém falando carro, auto, e às vezes usamos tudo. Uma pessoa pode usar as três palavras. Está correto, as três são válidas. Então você pode usar como quiser. Mas dependendo do seu lugar de destino ou a cultura que você esteja ouvindo, é melhor você adaptar seu vocabulário. Se a pessoa fala, por exemplo, carro, você vai falar carro. Se a pessoa está falando, as pessoas estão falando coche, você vai escutar, vou falar coche. Porque é assim que funciona, você se adapta melhor na cultura e as pessoas ficam mais empáticas com você. E assim é, nós vamos adaptando. O espanhol é um idioma muito rico, muda de região para região.
Não é um idioma tão universal como as pessoas pensam. Não existe um espanhol neutro, como algumas pessoas pensam. Sempre existem variações. E muitas vezes essas variações afetam no nosso entendimento. Acontece até com nós, os nativos. Vamos a uma região onde não conhecemos algumas palavras e ficamos perdidos. Então temos que adaptar nosso vocabulário para ficar mais amigáveis e entendermos melhor. Mas é parte da vida, é sempre assim. É uma língua muito dinâmica, uma língua muito bonita e você está aprendendo ela e isso é o mais importante de tudo. E neste curso vamos aprender a falar da maneira mais correta, para você ter o mínimo risco possível de cometer o famoso portunhol. Bueno, amigo y amiga, esta fue una lección corta, pero muy buena, donde te expliqué la verdadera forma de hablar la preposición con el medio de transporte. Recuerda siempre hablar en y nunca de. Es prohibido. Bueno, te invito a que continúes practicando, a que hagas los ejercicios del PDF de aquí del curso. Y bueno, nos vemos en la próxima lección. Hasta luego.